boa noite a todos. Gostaria primeiro de cumprimentar o colega Roberto Araújo, presidente do Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará, o ILES, a quem eu queria cumprimentar também todos que fazem parte do Instituto. Cumprimentar também o colega Marcos André Borges, o CEO da Trends. Cumprimentar os colegas aqui que compõem a mesa. O colega Rafael Mazer, sócio pela área de Portfólio Solutions Brasil do BTG Pactual. E cumprimentar aqui o senhor Everardo Lucena, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Uma honra fazer parte dessa banca com vocês. Eu sou diretor do Banco do Nordeste e estou aqui representando o presidente Paulo Câmara, que infelizmente não pôde comparecer, por motivo de uma agenda super importante, mas que ele se comprometeu que no próximo semestre, breve, estará aqui conversando com vocês, trazendo soluções do banco e reforçando o nosso entendimento, tá? Eu trouxe aqui rapidamente uma apresentação de grandes números. Se vocês puderem me permitir colocar. Mas basicamente, gente, enquanto não coloco a apresentação, o Banco Nordeste, ele tem e entregou um balanço econômico super relevante para a região, tá? É o que a gente vai apresentar em alguns números. Mas além do balanço patrimonial, a gente entregou muito mais sobre a hora do nosso balanço social. Aqui a gente traz alguns dos grandes números em termos de fechamento e qual o nosso propósito em termos de desenvolvimento regional e esse Brasil do futuro, ou Brasil do amanhã, que é o propósito desse evento da ILES, tá? Bom, gente, aqui tem alguns dados para a gente trazer isso para o debate e dar dimensão de um evento como esse para aproximar o Banco do Nordeste para todas as associações, federações de indústria, o quão é importante um instrumento de política pública como é o Banco Nordeste para transformar uma região. Aqui a gente tem um grupo seleto de empresários, a qual alguns eu tenho a oportunidade de chamar de amigos, mas ainda assim é muito triste a gente ver algumas realidades, tá, gente? A gente está falando aqui, por exemplo, gente, em termos de população nordestina, de quase 55 milhões de habitantes. E isso representa cerca de 30%, 27% de toda a população nacional. Mas quando a gente vai trazer em termos de riqueza, nossa população ou nossa região ainda representa quase 14% de toda a riqueza nacional. Não há o que se falar em termos de desenvolvimento regional ou desenvolvimento local, ou qualquer política que seja de Estado, para desenvolver qualquer região, e principalmente olhando esse potencial, que não inclui o Nordeste dentro de qualquer debate político-econômico, tá, gente? Isso aqui é transformador. Porém, o nosso papel, ele é indutor. E recentemente, agora divulgado inclusive pela IBCR, pelo Banco Central, saiu dado exatamente do crescimento do Nordeste, tá, gente? E agora, do primeiro trimestre, o Nordeste já cresceu e continua crescendo, tá? Desde a própria crise da pandemia, e mais recentemente, inclusive com esse dado, a gente vai poder acompanhar, que o Nordeste cresceu agora, no primeiro trimestre, 3,2% comparado com o trimestre do ano de 2023. Enquanto o Brasil, em termos de crescimento, do dado do Banco Central, cresceu apenas 1%. É claro que a gente está falando aqui não só de crescimento, nós vamos falar de desenvolvimento. Falar de desenvolvimento, gente, não envolve só grandes números em termos de crescimentos econômicos, tá? E, de novo, o banco ele tem um papel super importante para gerar desenvolvimento. Não há só crescimento em termos de números, mas é desenvolvimento em termos de qualidade, geração de emprego, de renda, de forma sustentável. Então, isso aqui são alguns números que a gente pode relatar e ver. Por exemplo, da mesma forma, e é um dos nossos diferenciais em termos de taxa de incentivo sobre a ótica de induzir esse desenvolvimento, que é aquela conta em termos da renda per capita. Vejam, gente, quando a gente fala em termos de renda nacional, a renda do nordestino, em média, ainda representa apenas 63% da renda nacional. Eu não estou falando desses números para poder trazer um certo desconforto, tá, gente? Porque por trás de grandes desafios, há sempre um projeto muito forte de desenvolvimento. A gente já viu grandes nações serem reconstruídas exatamente porque teve um desafio e um potencial de crescimento muito relevante. Nosso colega Rafael, que é economista também, assim como eu, sabe que tem o efeito catnap, que muitas economias já maduras, que estão nesse patamar de desenvolvimento já elevado, talvez não tenham grandes crescimentos extraordinários. Mas isso tudo, gente, não desmerecendo ou tirando a pauta do desenvolvimento, que é além do crescimento e que inclui o social. Onde é que eu aponto? Pronto. E aí, pessoal, o banco, eu acho que todos já conhecem, mas eu queria só compartilhar com vocês, inclusive nós fizemos uma campanha recentemente,
para mostrar o seguinte, e não desmerecendo o colega aqui também, que representa aqui o BTG, mas o Banco do Nordeste, gente, ele não é qualquer banco, tá? E essa foi a matéria que, inclusive, a mídia que a gente está divulgando com toda a sociedade. E a gente acaba tendo um ofício de nos colocar nessa condição, de apresentar o banco, que ele é um banco de vocês, tá, gente? O banco, ele é do Nordeste. Não há outro banco que vocês não possam chamar de seu. Nós, nordestinos, temos um banco. E a responsabilidade nossa de estar aqui é apenas um instrumento de comunicação. Então, esse banco é muito mais do que banco, gente. Ele é um banco do Nordeste, é o banco de vocês. Usem e usufrutem desse grande transatlântico que é o Banco Nordeste, que hoje é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. E, gente, para gerar desenvolvimento, eu sei que tem alguns economistas aqui, não é apenas você dar dinheiro, numa equação ou numa função de regressão para os economistas, colocando um dos vetores como o crédito ou como os recursos financeiros. Vários modelos já viram, inclusive de outras nações, que isso não é suficiente, gente. A gente está falando de um banco que ele incentiva a pesquisa, ele incentiva a ciência, ele estimula a cultura. Ele é um banco que foi o primeiro banco público a criar um hub de inovação. Veja, a gente está falando de desenvolvimento, de novo, é diferente de crescimento. E quando a gente inclui esses vetores, naturalmente a gente consegue ter esse exponencial em termos de crescimento. Mas nós temos que sim catalisar e ser mais eficientes na alocação do crédito, ou seja, do recurso. Eu não estou desmerecendo os recursos. Se a gente for olhar aqui, gente, só em termos de alocação e participação, no próximo slide a gente vai ver, nós alocamos mais de 58 bilhões de reais no ano passado. E esse banco, como a gente está colocando aqui, ele atua em mais de 2.000 municípios, com toda a capilaridade que exige numa região super deficitária em termos de infraestrutura. A gente está falando aqui, gente, de quase 300 agências, mas isso ainda assim representa apenas 9%, viu, Rafael? De toda a rede bancária. E apesar de a gente ter essa participação diminuta, ou seja, 9% de toda a rede bancária, quase 60% de todos os recursos de financiamento de longo prazo passam pelos cofres do Banco do Nordeste. Então, essa relação, em termos de atendimento, próprio postos bancários, por sermos um banco público, a dificuldade em termos de crescer, gerar uma ambiência em termos de capacitação ou capacidade de recursos humanos, ela é não tão célere como o próprio bancos privados. Eu tive a oportunidade, lá no início dos anos 2000, de trabalhar na iniciativa privada, no Banco HSBC, um dos maiores bancos também do mundo, mas a gente consegue, em termos de eficiência, entregar grandes resultados, a gente vai mostrar um pouco mais na frente. A gente está falando, gente, por exemplo, de quase 6 milhões de clientes com base ativa dentro do banco, daqueles 56 milhões de habitantes, tá? Então, é uma representatividade muito grande dentro do banco. E, de fato, a gente tem orgulho de fazer parte da realidade de muitas famílias. Eu tive a oportunidade de trabalhar no interior do Ceará. E aqui eu queria também cumprimentar os colegas aqui que estão à disposição de todos, tá, pessoal? Do Banco do Nordeste, nossa superintendente estadual, Eliane Brasil. Se puder levantar a mão, Eliane, só para poder apresentá-la. É a nossa única representante feminina em todas as superintendentes estadual e está dando um show em termos de mostrar esse novo olhar do banco. Para vocês terem uma ideia, gente, o Banco do Nordeste, em termos de marca, acabou de sair uma notícia nossa, que a gente está divulgando, inclusive, na mídia, ele subiu 14 posições em termos do ranking das empresas mais valiosas do Brasil. Das 100 mais valiosas do Brasil, nós subimos 14 posições em apenas um ano. E esse valor, gente, ele não está trazendo só com as aplicações do crédito. Ele não representa só nesse nosso crescimento em termos de base de clientes que fazem empréstimo. A gente está falando de um banco que está gerando valor sobre a ótica da inovação. O Banco do Nordeste, ele é profundo conhecedor de toda a região, ele tem um escritório técnico de pesquisas, que é o ETN, que ele é tão longevo quanto o próprio banco. São 72 anos estudando a nossa região. Então, o Banco do Nordeste, não só ele oferece o crédito, mas como todo ou quase crédito que sai do Banco do Nordeste, ele é assistido e orientado. Isso transforma, tá, gente? Uma coisa é você emprestar ou dar dinheiro para aquele que às vezes não tem condições, inclusive, de ter um bom plano de negócio para pagar ou até honrar com aqueles recursos que gera inadimplência, gera um ciclo vicioso muito ruim. A gente está falando de um processo que é assistido e orientado. O Banco do Nordeste, ele é parceiro das empresas. Vocês que estão aqui, de novo, esse banco é de vocês. A gente faz parcerias, para ter ideia, viu, Beto? De 34 anos. Tem projetos nossos que vai mostrar aquelas linhas de financiamento que eles dão carência de 8 anos e ainda tem 34 anos para você fazer o pagamento da operação. Isso é ou não é uma relação quase de casamento? Muitos casamentos não duram nem 2, 3 anos, não é verdade, gente? E a gente está falando de 34 anos. Isso é uma grande parceria. A gente sabe até que modelos de negócio
tem um ótimo retrato, um bom balanço. Mas, olhando um pouco do filme, porque o mundo é dinâmico e está tudo bem, aquele modelo de negócio pode deixar de existir. Mas o banco acredita naquele sonho daquele empreendedor e faz aquele negócio acontecer. Aqui, em termos de números, gente, é um pouco daquele crescimento, tá? Só em termos de alocação de recursos, daquele recurso constitucional, o Banco do Nordeste, gente, é um banco operador do Fundo Constitucional do Nordeste, que foi criado junto com a Constituição, uma luta da nossa bancada nordestina e diminuir aquela realidade de disparidade e acabar com as desigualdades sociais. E a gente administra esse recurso e, no ano passado, somente olhando esse recurso constitucional, foram 44 bilhões de reais aplicados na nossa região. Isso é grandioso em termos de aplicação, e isso dentro de uma governança, gente, que participa em termos de alocação, todos os governadores dos estados do Nordeste, a SUDENE nas diretrizes da nossa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, isso para direcionar esse recurso da forma mais eficiente e equitativa possível. Nesse conselho, nessa governança, são discutidos, por exemplo, quantos bilhões ou bilhões vão ser alocados no setor de turismo, quantos serão alocados no setor de comércio, em infraestrutura, e desse recurso, quanto é alocado exatamente no semiárido, que é onde precisa de maior desenvolvimento, maior apoio do governo federal. E mais, cerca de 62%, é a nossa meta desse ano, deve ser alocado exatamente nas áreas dos mais vulneráveis, as pessoas que têm, de fato, uma condição mais desfavorecida e precisam de um apoio do governo para evoluir, tá? Bom, aqui é um pouco dessa distribuição, como eu falei, que no CONDEL, que é esse conselho que envolve os governadores, é distribuído, inclusive, o orçamento para o próximo ano, no caso de 2024. E o que foi alocado, ele tem essa distribuição. Então, o banco ele é muito forte em todos os segmentos, desde o turismo, a indústria, comércio e serviços. O Ceará, dentro daquele crescimento do Nordeste que a gente destacou, que foi divulgado agora os dados do IBC-BR, que é um proxy do PIB, tá, gente? Que foi divulgado agora pelo Banco Central. O Ceará foi o estado que mais cresceu de todo o Nordeste. O Ceará, Beto, cresceu 4,4%. E a média do Nordeste foi 3,2%. E lembrando que a média nacional foi 1%, tá, pessoal? Então, veja como o Nordeste ele já está crescendo e a gente está fazendo nosso papel do todo desse desenvolvimento, que é o tema de hoje, tá, gente? E, de novo, não há o que falar no Brasil de amanhã, que é o tema hoje do evento, sem falar nesse desenvolvimento sustentável da nossa região. E boa parte do processo de desenvolvimento local, aí olhando aqui os empresários do Ceará, ele veio puxado pelo comércio e serviços, cerca de 9% nessa distribuição, e da indústria, que por muitos anos ela ficou andando de lado, mas nesse resultado, desse trimestre, já cresceu 6%. Isso é fantástico, gente, é transformador. É na indústria que tem emprego qualificado, mão de obra que pode transformar essa região, e a pesquisa, a ciência. Quando a gente falou que o recurso financeiro é importante, é porque esse modelo já roda há muito tempo desse crédito, inclusive com um mercado de capitais abundante, mas a gente está falando, gente, de pesquisa para aumentar a produtividade. Não é fazer mais do mesmo, é inovação. Veja, grandes nações hoje em dia, que têm menores áreas de alocação, como a gente tem em termos de investimentos, com tecnologia consegue entregar o que a gente não consegue entregar no nosso PIB. Sem citar casos como a Apple, empresa americana, que sozinha ela tem um termo de produção, um termo de riqueza e valor maior do que o nosso PIB nacional. Isso não tem como ser passado ou como for estudado sem envolver a pesquisa e a ciência, tá, gente? E aí eu queria compartilhar com vocês, eu sei que não é exatamente a ótica do segmento empresarial, mas isso é transformador, gente. De certa forma, quando a gente tem emprego e renda, isso faz parte de todo um ciclo virtuoso que é exatamente do ambiente empresarial também, tá? Não sei se todos conhecem, mas é um caso de sucesso que é a nossa microfinanças urbana, que é o Crédito Amigo. Esse modelo, gente, qualquer tipo de operação que é feita com ele, pelo nosso operador, que seja do próprio banco ou de um parceiro local, ele faz de forma produtiva e orientada. E só no ano passado foram desembolsados quase 11 bilhões de reais. Há um ticket médio de 3 mil reais e com a inadimplência baixíssima. Como é que a gente faz isso? Qual é o segredo? É exatamente o papel do banco de fazer muito além do crédito. O banco, pessoal, muitas vezes ele é visto como um instrumento transformador ou repassador de crédito, como qualquer instituição financeira. Eu estou falando aqui, gente, de um papel de desenvolvimento. É muito mais do que banco, tá, gente? É a gente oferecer o crédito, mas com todas as condições, um plano de negócio para que aquele empreendimento ele seja viável. Porque na outra ponta, gente, é um sonho que está sendo transformado. Nem que seja aquele cara que quer colocar uma barraquinha de pipoca.
Mas se for um crédito sem nenhum tipo de acompanhamento, a probabilidade de sucesso é diminuta. E o que o banco faz é, todo o crédito ele é produtivo e orientado. Então, a gente tem uma base de clientes ativa de mais de 4 milhões, de 3 milhões de clientes ativos. No Agroamigo, da mesma forma, é o nosso programa de microfinança, só que rural. E aí sim, também da mesma forma, a importância do banco, o nosso banco de fomento, para fazer com que várias famílias se viabilizem no interior e na sua área de alocação. Não tenha dúvida, gente, um programa como esse, que oferece emprego, oferece oportunidade para desenvolver o emprego no campo, ele evita que várias outras mazelas sociais aconteçam, com o êxodo desordenado, as pessoas vindo para a realidade local, aqui de uma região como a grande capital, e muitas vezes ficando à margem, ou até mesmo sendo custos de outras pastas dos estados em termos de saúde, segurança pública, enfim, tá? E a gente consegue fazer essa operação, acreditem, gente, com uma das melhores e menores inadimplências do mercado. E isso foi, inclusive, a gente fez recentemente, viu, Rafael, um evento lá em São Paulo, o nosso BNB Day, e a gente tem tentado se aproximar, tá, gente? Eu estou fazendo aqui, inclusive, uma meia-culpa. Eu estou na diretoria há cerca de 4 anos, mas a gente precisa falar mais desse banco com a sociedade, com vocês. Então, de certa forma, eu até agradeço esse convite para ter esse espaço para apresentar esse banco que é de vocês. E a gente foi a São Paulo para nos apresentar, e lá eles não entendem, não compreendem como é que a gente consegue emprestar dinheiro com baixa inadimplência. E para a gente é muito simples explicar. Essas operações de microfinança, diferente até de outras operações de bancos concorrentes, ela nasce com uma finalidade simples. Não é de ganhar dinheiro com a intermediação financeira, como os bancos comerciais, por origem, e para pagar seus acionistas, eles existem. A gente nasceu com a ideia de bancarizar as pessoas, gerar emprego, gerar renda, dar dignidade para as pessoas que às vezes não têm nem condições ou coragem de passar na frente de um banco. Então, a ótica é totalmente invertida. A gente está falando do banco que olha a jornada do cliente e não o resultado pela extração dos lucros de uma operação de crédito. Então, gente, olhando um pouco e tentando finalizar, esse Brasil do amanhã que foi o chamamento do evento, tá? O banco ele é muito importante também no processo de infraestrutura. O banco ele ajudou, e todos os projetos, a própria Superintendente do Estado do Ceará não me deixa mentir, quase todos os projetos que nasceram dentro do banco para mudar a matriz energética do Nordeste, passou pelas mãos dos grandes economistas e pensadores do Banco do Nordeste. Projetos de 20 anos que a iniciativa privada dificilmente iria abraçar, porque era algo novo, teve que ter esse estudo econômico dentro da nossa viabilidade para trazer para dentro de casa, e a gente vê hoje o sucesso de grandes potenciais, a gente fala hoje, inclusive, de hidrogênio verde. Veja, é uma mudança de paradigma. O Nordeste não é mais aquela realidade daquela terra batida, trincada, rachada, que a gente via naquelas fotos com aquela jangada. Hoje, a nossa realidade é muito mais parecida, que vou usar aqui a faculdade de falar da Desembargador Moreira 1300, é muito mais parecido com aqueles nossos empreendimentos que nós temos em termos de realidade empresarial. E isso é transformador. E aqui, pessoal, compartilhando um pouco desses recursos com vocês, onde entra essa linha de crédito e vocês podem usufruir. E, de novo, gente, utilizem, porque a gente está falando de uma linha incentivada para gerar emprego e renda, e esse ambiente aqui é super propício. Neste ano, nós teremos uma dotação de quase 40 bilhões de recursos para ser aplicado somente no Nordeste. E a gente está precisando de bons projetos, Beto. A gente está precisando de boas parcerias com várias empresas para poder ser alocado e gerar mais emprego, mais renda. Não pense que a gente está fazendo um favor alocando um recurso que tenha um subsídio barato. A gente está falando de parceria. É claro que o resultado do balanço econômico, patrimonial do banco é importante. Mas o nosso balanço é muito mais social e econômico, e linha com esse desenvolvimento que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente também tem já alguns números para apresentar desse primeiro trimestre. E aqui eu queria dar destaque, além desses grandes números de resultado líquido, que fala com o balanço patrimonial do banco, são outros produtos que nós temos, que é o reinvestimento, tá, gente? Eu não sei se todos conhecem. E, de novo, a gente tem feito rodado com as federações das indústrias, com os conselhos regionais de contabilidade. A gente tem viajado todo o Nordeste, inclusive São Paulo, como a gente teve na semana passada, para apresentar esse benefício que muitos desconhecem. Esse produto, o reinvestimento, gente, é de 1968, e o Banco Nordeste é o único operador. Imaginem só vocês, empresa, declarante ali, optante do lucro real, por exemplo, que podem pegar 30% e, ao invés de pagar um imposto, você puder reinvestir no seu próprio negócio. Isso, ainda assim, aplicando e colocando dinheiro na parte de recursos e sendo remunerado a Selic. Não é fantástico?
muitos não conhecem, gente. A gente tem essa possibilidade dentro do banco, que é o chamado reinvestimento. E nós atingimos um valor recorde, mais de 1 bilhão de recursos depositados, porque a gente tem conversado com a sociedade, muitos, de fato, não conhecem, e aí a gente faz essa nossa meia-culpa. A gente precisa de momentos como esse para apresentar esses produtos. A gente tem feito uma agenda super aberta com vários empresários, várias associações, e a gente fica, de fato, com esse compromisso de construir essa agenda para apresentar em mais detalhes. E aí, puxando também para essa agenda do amanhã, ou seja, o que é o Brasil do amanhã? O que é o Nordeste do amanhã, do futuro? Não há o que se falar em termos de esse futuro mais próspero de uma agenda que não envolva essas 3 letrinhas aqui, tá, gente? E que o Banco Nordeste ele tem, por essência, no próprio DNA, a questão ambiental, social e de governança. Veja o que está acontecendo. Recentemente, nós tivemos o orgulho de ser a sede da LIDE, não sei se todos conhecem, mas nós juntamos mais de 90 federações de vários bancos de desenvolvimento de todo mundo, aqui na nossa sede, que fica aqui em Fortaleza, e tivemos a oportunidade de debater exatamente sobre esse tema. Como é que é o Brasil de amanhã? Como é que será o Brasil de amanhã? Como é que a gente gera desenvolvimento, que é diferente de crescimento? E aí eu gostaria de compartilhar a palavra do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que disse: gente, nós temos que estar preparados para uma realidade muito, muito, muito desafiadora que envolve as questões climáticas. Agora mesmo, tem uma situação muito triste que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que, se não fosse o papel do Estado, gente, a gente não está falando de pleno equilíbrio econômico de mercado, tá, gente? A gente está falando das pessoas que não têm mais nem onde dormir, que estão em abrigos, numa grande potência, que é o Rio Grande do Sul. Se não fosse um papel do Banco BNDES, do todo o desenvolvimento, para poder sanar e manter os empregos e rendas saudáveis, a tragédia seria enorme. E esse debate tem que ser, não é uma coisa mais distante, ele está aqui hoje, na nossa porta. E esse tema climático, social e ambiental, o banco traz com muito carinho e junta toda a sociedade, as federações, as universidades, para esse grande debate e discussão, tá? Como é que a gente espera ser esse Brasil do amanhã? E não se engane, gente, aqui não é só para prestar contas, nem uma sopa de letrinhas. Isso daqui agrega valor. E aí, respondendo um pouco, como é que a gente evoluiu tanto em termos de ranking de valorização da marca do Banco do Nordeste? Então, gente, finalizando e passando aqui a palavra para os colegas, e fico aberto para as perguntas, esse aqui é um pouco do nosso portfólio, tá, gente? Que são as linhas de financiamentos. A gente tem, inclusive, um material extenso em termos de detalhes das taxas de juros, quais são os prazos, a carência, e principalmente dessas linhas de crédito que são constitucionais, que ainda tem, além de ter um prazo facilitado, ainda tem uma grande taxa de desconto. E quase todos eles, a gente está falando no portfório envolvendo esse recurso constitucional. Para vocês terem uma ideia, gente, lembra aquele indicador que a gente falou da diferença da média da renda nacional com a renda local, no caso do Nordeste? Ele é exatamente o fator de desconto, porque a ideia é exatamente reduzir as desigualdades. Enquanto estiver nesse patamar de realidade, o papel do banco é super importante. E hoje a taxa de juros, em média, ela tem uma taxa de desconto, que é exatamente o diferencial daquele coeficiente de renda nacional sobre renda local. Então, você imagina um projeto de bilhões ou milhões, de longo prazo, 34 anos, que ele tem uma operação 34% ou 30% menor do que a taxa de mercado, isso trazido a valor presente, isso traz para o chão qualquer tipo de comparação com qualquer instituição financeira. Eu sei que aqui nem todos são financistas ou economistas, mas, gente, é diferencial. Exatamente para poder trazer empresas, trazer mais emprego, trazer mais renda para a nossa região. E, pessoal, a gente fala aqui, inclusive, em termos desse prazo. Veja, eu falei aqui há pouco, tem operações da gente com 34 anos de carência, ou de prazo, e carências de até 8 anos. E a gente financia a implementação, a reforma, a realocação, e tem exatamente esse arcabouço aqui de garantias e características específicas. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, o tempo tinha esgotado, eu peço até desculpa ter passado um pouco, mas a ideia é essa, gente, é muito simples. É só nos apresentarmos como esse banco, e assim eu me vejo, a diretor do Banco Nordeste, que está prestando serviço para vocês, tá? Esse banco, gente, é do Nordeste. Quando a gente apoia ou faz uma parceria com o Banco Nordeste, a gente está gerando uma cadeia muito positiva que vai desde o microempreendedor até um grande projeto de infraestrutura, como a gente está fazendo, inclusive, um apoio muito forte da Transnordestina, que vai trazer, inclusive, um patamar diferenciado para o nosso porto aqui local. A gente está falando de pessoas que estão no segmento de comércio, do serviço e também até do turismo, para facilitar e fortalecer as nossas praias, que eu acho que muitos de vocês têm grande orgulho de estar aqui dentro da nossa área de atuação.
E tudo isso, gente, muito próximos. Eu não sei exatamente qual é o tempo, mas eu chuto aqui que daqui a 20 minutos a gente está na nossa sede aqui, que é no 25 minutos, vamos um bom trânsito aí. Se tiver jogo, então, do nosso Vozão, do Ceará, pode ser que tenha um pouquinho mais de trânsito. Mas isso tudo, gente, porque nós somos a única instituição financeira que temos a nossa sede aqui em Fortaleza, no Ceará. Ali. E aqui eu convido a todos para abrir essa agenda de debates pontuais e explicar um pouco mais dos nossos produtos, tomar um café que seja com a gente para mostrar quão a gente quer fortalecer essa parceria e está à disposição de todos vocês, tá, pessoal? Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.